Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Toda semana tem vídeo novo. Se você gosta de conteúdo assim, já me deixa um joinha que ajuda bastante. E bora pro caso de hoje. Sabina e Ursula Eriksson eram irmãs gêmeas idênticas. Elas nasceram na Suécia em 3 de novembro de 1967. Elas moravam com sua irmã mais velha chamada Mona e o irmão mais velho chamado Björn. E as condições não eram muito boas. Em sua juventude não havia histórico aparente de problema de saúde mental ou de condenações criminais. Em 2000, Ursula mudou-se para os Estados Unidos, enquanto Sabina estava vivendo em County Cork, na Irlanda, com seu marido e 2 filhos. Em um determinado dia, a Ursula decidiu sair dos Estados Unidos e visitar a Sabina lá na Irlanda. E no dia 16 de maio de 2008, sem motivos aparentes ou explicáveis, ela simplesmente arruma suas malas e pegam uma balsa sentido a Liverpool, na Inglaterra. E por volta das 8h30 elas chegam a Liverpool e elas vão diretamente a uma delegacia fazer uma queixa contra o marido da Sabina, que elas alegavam preocupação quanto a ele estar tratando as crianças, já que no dia anterior eles tinham brigado. Então ela aciona a polícia e a polícia de Liverpool entra em contato com a polícia de Dublin para que eles fiquem de olho na situação e que possam averiguar o que estava acontecendo de fato. E no mesmo dia, lá pelas 11h30 da manhã, as duas pegam um ônibus da National Express que ia levar elas diretamente para Londres. No meio da viagem, o motorista reparou que as duas estavam com um comportamento muito estranho, não era comum aquele tipo de comportamento, e ele pediu que elas colocassem as malas delas no bagageiro, e elas não queriam fazer isso, nem por um momento elas desgrudavam das malas, é como se elas estivessem escondendo alguma coisa. Então o motorista ficou muito preocupado com essa situação, então ele fez uma parada que não estava no roteiro para tentar resolver a situação. Ele parou num posto e nesse posto as pessoas que estavam ao redor também repararam que o comportamento das duas era muito estranho, então eles chamaram a polícia para tentar verificar o que estava acontecendo, o que elas estavam escondendo naquelas malas. A preocupação das pessoas é que elas estivessem carregando algum tipo de droga, de bomba, alguma coisa desse tipo. Então a polícia chegou e eles fizeram várias perguntas para elas, verificaram a bagagem delas e eles viram que tinham muitos telefones celulares, tinham um notebook e tinham os passaportes. E eles deduziram que elas não eram uma ameaça e então liberou as duas. Depois disso elas seguiram a pé até a M6, que é uma rodovia muito famosa do Reino Unido, é a maior que tem, então ela tem um movimento de carro muito constante e com velocidade muito alta, que é permitido. Então elas começam a caminhar pela reserva, que é aquela parte central que divide as duas vias, né? Sentido ida e sentido volta. Elas de alguma maneira estavam tentando ir diretamente para a estrada, então os policiais viram e tentaram resolver essa situação de não deixar elas irem, né, atravessar. E eles chamaram outra polícia que estava acompanhada de uma equipe de televisão que estava fazendo uma reportagem sobre a polícia rodoviária. Então o que aconteceu foi o seguinte, os policiais abordaram as duas, então querendo saber o que estava acontecendo, né, por que as duas estavam agindo daquela maneira, eles tentando conversar com elas e no momento assim muito rápido, a Sabina se soltou do policial, ele tentou segurar ela, mas ela se jogou na frente de um caminhão e o caminhão passou por cima das pernas dela, quebrando as pernas na hora. E logo em seguida a Úrsula também se jogou na frente de um carro, foi muito rápido. Ela levou uma pancada muito forte que ela desmaiou na hora e ela ficou 15 minutos desacordada. O irmão dela, o Björn, ele deu uma declaração num jornal depois de que elas poderiam estar sendo seguidas por algum maníaco, mas isso não foi constatado. Mas é que a única certeza é que elas não estavam bem, que tinha alguma coisa atordoando elas, que aquela situação não era comum de acontecer. A Úrsula caída na estrada, os policiais foram socorrer ela com as pernas quebradas e ela dizia que ela reconhecia o policial, que ele não era real. E nisso Sabina, mesmo depois de ser atropelada e acabado de voltar do desmaio, ela tentava se soltar e correr. E aí ela gritava, socorro, chamem a polícia, e só que era a polícia que estava ali, ela estava totalmente fora de si. E aí ela conseguiu se soltar, ela bateu nos policiais e ela correu para outra via da estrada, também passando na frente dos carros, só que ela não foi atropelada. E aí os policiais conseguiram conter o trânsito e algemar ela, sedar ela e levar ela para a delegacia, enquanto a Úrsula
estava sendo levada para um hospital de helicóptero. Sabina, já na delegacia, ela foi interrogada e ela estava mais calma lá, mas ela parecia não se preocupar com os ferimentos da irmã. E no interrogatório ela chegou a dizer: dizemos isso na Suécia, que um acidente raramente vem sozinho. Normalmente pelo menos mais um segue, talvez 2. E então, após a declaração de confissão dela ter agredido policiais e de ter se jogado na estrada, ela foi condenada a apenas 1 noite na prisão. Ela não passou por nenhum psiquiatra para ver quais eram as condições mentais dela. Então ela ficou 1 noite e no dia seguinte ela foi liberada. E saindo da prisão, a Sabina começou a andar pelas ruas da Stoke-on-Trent. Ela estava procurando a irmã, um hospital, alguma coisa que levasse até a irmã dela, mas ela não estava achando. Ela estava meio transtornada e ela levava consigo uma sacola com os pertences dela. No meio do caminho, ela encontrou 2 homens que estavam passeando com um cachorro. Um deles era o Glenn Rowlinshed. Ele era soldador autônomo, paramédico qualificado e ex-piloto da Força Aérea Espacial do Reino Unido. E o outro era o seu amigo Peter Molloy. Sabina chegou neles aparentemente tranquila, mas ainda dava alguns indícios de que tinha alguma coisa errada. Aparentemente parecia que ela estava sendo perseguida por alguém. Então ela acariciou o cachorro, ela conversou com eles e ela perguntou se tinha algum hotel próximo, algum lugar que servisse café da manhã, porque ela estava procurando a irmã dela que estava hospitalizada e ela não sabia por onde começar. Então o Glenn achou que poderia ajudá-la de alguma maneira, então ofereceu a sua casa para ela ficar enquanto não encontrava a sua irmã e ele poderia ajudar ela a localizar a sua irmã. Então eles vão para casa. Então eles começaram a beber, conversar e o comportamento dela começou a ficar estranho, porque direto ela ia para a janela e ficava olhando lá fora, atordoada. Então eles até acharam que ela poderia estar fugindo de um parceiro abusivo. Outras vezes ela dava cigarro para eles, mas logo tirava da boca deles e falava que aquilo podia estar envenenado. Então eram muitas coisas estranhas que estavam acontecendo, mas eles não levaram muito em consideração e acharam que aquilo poderia ser algum transtorno que ela estava passando por causa da irmã ou alguma violência que ela tinha sofrido no momento. Então o amigo de Glenn, ele vai embora por volta da meia-noite mais ou menos e eles vão dormir. No dia seguinte, o Glenn fala para ela que ele está tentando localizar a irmã dela nos hospitais, que está perguntando para alguns amigos se eles conseguem ajudar de alguma maneira a encontrar a irmã dela. Então ele sai e vai até a casa do vizinho para pegar uns pacotinhos de chá e na hora que ele entra, ele sai rapidamente, é coisa de 1 minuto, ele sai ensanguentado de casa, dizendo que ela me esfaqueou e é coisa de segundo e ele acaba morrendo. E as últimas palavras dele, pelo que dizem, é que cuidem do meu cachorro por mim. E enquanto o vizinho ligava para a polícia, a Sabina saiu correndo com um martelo na mão e ela dava vários golpes em si mesma na cabeça. Nisso passou uma pessoa dirigindo um carro e parou para tentar ajudar ela de alguma maneira. Óbvio que ela talvez não queria ser ajudada, porque ela pegou um pedaço de telha que estava com ela e deu uma golpeada na nuca dele. E ele ficou meio atordoado, ele não conseguiu saber o que estava acontecendo e ela acabou fugindo de novo. Nessa altura, os paramédicos a encontraram e começaram a perseguir ela. Só que ela, em um momento de alucinação, não sei, de loucura, ela acaba pulando de uma ponte de 12 metros de altura e ela acaba quebrando os 2 tornozelos e tendo fratura no crânio. E então ela é levada para o hospital. Em 6 de junho de 2008, a Sabina foi presa, mesmo enquanto estava se recuperando lá no hospital. Ela teve alta em 11 de setembro de 2008, ela foi levada sob custódia sob acusação de assassinato. Úrsula, que também estava internada por causa das pernas que estavam quebradas, ela também foi liberada do hospital só em setembro e depois ela foi para a Suécia e depois ela voltou para os Estados Unidos. O julgamento de Sabina estava marcado para fevereiro de 2009, mas como eles não acharam nenhum laudo médico dela, eles acharam melhor transferir essa data e o julgamento aconteceu em 1º de setembro de 2009. No julgamento, Sabina se declarou culpada por homicídio culposo com diminuição de responsabilidade. E durante todo o interrogatório, fizeram inúmeras perguntas para ela e a única coisa que ela respondia era sem comentários. Em nenhum momento do interrogatório foi usadas imagens da rodovia M6 para mostrar a insanidade e o que estava acontecendo. O advogado e o promotor diziam que no momento ela estava fora de si, que estava louca. O advogado de defesa usou o argumento de que Sabina era uma sofredora secundária do foliado,
porque ela era influenciada pela presença ou presença percebida da sua irmã gêmea, que era sofredora primária. E esse transtorno folie à deux vem da palavra francesa e quer dizer loucura 2. Em termos médicos, isso é um transtorno psicótico induzido ou um transtorno psicótico compartido. É uma síndrome psiquiátrica na qual sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas, geralmente da mesma família ou próximas. Também foi dito que ela sofria de um distúrbio psiquiátrico raro que fazia ouvir vozes, mas que não conseguia interpretar o que diziam. E também dizia que ela sofria de transtorno delirante polimórfico agudo, que engloba instabilidade no quadro clínico, alguns sintomas tipicamente esquizofrênicos presentes durante a maior parte do tempo. E sua sentença, ela foi condenada a 5 anos de prisão. Sabina foi liberada sob condicional em 2011 e o paradeiro dela é desconhecido. Algumas pessoas dizem que ela está na Noruega. E as filmagens que foram feitas no momento do incidente na rodovia viram um especial da BBC, que foi lançado em 2010 e que se chama Madness in the Fast Lane, ou Loucura na Via Expressa. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com elas, porque até então elas também nunca falaram sobre o assunto, então ficou um mistério no ar, ninguém sabe exatamente o porquê que elas agiram daquela maneira, uma tentando se matar e a outra também, porque até então ninguém sabe, não tem uma explicação científica, uma explicação lógica, ou uma explicação vindo delas mesmas. Então ficou essa dúvida e provavelmente nunca vai ser esclarecida. Todo mundo sabe que a ligação entre gêmeos idênticos é muito forte e de alguma maneira eles se conectam, eles conversam, eles se entendem. Tem irmãos que têm os seus próprios códigos. Vou até trazer um caso aqui para vocês, que se conversavam entre códigos, só elas sabiam. Então, assim, tem muitas histórias e muitas pesquisas em cima de irmãos gêmeos idênticos. Dizem também que normalmente quando um tem uma doença, provavelmente o outro vai ter, porque os genes são os mesmos. A ligação deles é tão forte que eles não conseguem ficar muito tempo separados. E o que isso que é estranho nesse caso? Elas eram gêmeas idênticas, morando em países totalmente diferentes e por muitos anos sem se verem. No momento que se viram, aconteceu tudo isso. Então é meio inexplicável, porque até agora ninguém conseguiu definir o que aconteceu de verdade. Acho que nem elas mesmas sabem o que aconteceu. E talvez essa distância entre elas não tenha sido bom e na hora que reencontrou, aconteceu alguma coisa. Bom, mas esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já deixa um joinha que ajuda bastante. Toda semana tem vídeo novo, se inscreve para não perder nenhum conteúdo e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!